Olá pessoal, professor Marcelo falando, tudo bem com vocês? Queridos, hoje nós vamos falar sobre a indústria no Brasil, tá ok? A indústria no Brasil, pessoal, ela vai ser implantada de uma forma lenta inicialmente, mas depois vai ganhando força e vai ocorrer um movimento muito forte já na década de 50. Então, inicialmente, a crise do café ela vai favorecer essa industrialização. De que forma? Lá em 1929, nós vamos ver aqui, ó, embora tenha passado por importantes períodos de crescimento, como o da Primeira Guerra, a industrialização brasileira sofreu seu maior impulso a partir de 1929, com a crise da Bolsa de Valores em Nova York. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Brasil ele tem um crescimento, um desenvolvimento industrial, só que de forma lenta. Como assim? A guerra vai se passar na Europa e os parques industriais lá serão destruídos. Então, algumas indústrias virão para cá, para a América Latina, se instalarão por aqui para produzir os bens que eles lá necessitavam no período de guerra e depois, né, enquanto o parque industrial não era reconstruído, tá ok? Mas nesse momento aí, nós temos uma interessante instalação de algumas empresas aqui, nós temos aí um crescimento econômico muito bom, mas nada que venha se comparar com a crise de 29. A quebra da bolsa de 29 reduziu bastante as exportações de café. E o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tem que o café era o principal produto brasileiro. Era o principal produto de exportação, era o cafeicultor, era o empresário de status prestígio daquela época, certo? E aí dessa forma, como quebra a bolsa, os Estados Unidos, a Europa para de comprar o café brasileiro, o café começa a se acumular aqui. E aí o que é que vai acontecer? Os cafeicultores, os fazendeiros, eles vão precisar de uma outra maneira de lucrar, de conseguir seus lucros, seus ganhos e reinvestir o seu dinheiro. Então, o café permitiu a acumulação de capitais que serviram, né? Aqui o café permitiu a acumulação de capitais que serviram para implantar toda a infraestrutura necessária ao impulso da atividade industrial. Aí muitos se perguntam: por que São Paulo e Rio de Janeiro foram os dois estados brasileiros mais favorecidos com a industrialização brasileira, professor? Porque lá em São Paulo e no Rio de Janeiro, principalmente, havia a infraestrutura necessária para a implantação de indústrias, ferrovias, portos, estradas, certo? Então, tudo isso vai favorecer a instalação dessas indústrias. Desculpa. Então, o que vai acontecer aí? Toda a infraestrutura utilizada para escoar a produção cafeeira consolidou-se em um eficiente sistema de transporte, né? Havia também grande disponibilidade de mão de obra imigrante liberada nas cidades, além de significativa produção de energia elétrica. Havia produção de energia elétrica, havia mão de obra disponível aqui que saiu lá das fazendas e nós tínhamos a infraestrutura com um eficiente sistema de transporte. Tá ok? Então é importante lembrar que com o colapso econômico mundial diminuiu a entrada de mercadorias estrangeiras que poderiam competir com as nacionais. Ainda mais essa agora. Muitas das empresas quebraram lá fora.
Então, as empresas estrangeiras que exportavam para o Brasil agora estão quebradas, estão com dificuldade, estão privilegiando os seus mercados internos. Então, para de exportar no volume que exportava. Então, os produtos ficam mais caros, escassos no mercado, e aí vai favorecer o mercado, perdão, o produto nacional, certo? A política de substituição de importações. Embora a expressão substituição de importações passe a ser utilizada desde a primeira fábrica instalada no país, permitindo substituir a importação de determinado produto, foi no governo de Getúlio Vargas, em 1930 a 1945, que consolidou-se uma política industrial voltada à produção interna de mercadorias que até então era importada. Pessoal, o que é isso? Só para vocês terem uma ideia, Vargas ele sai do poder em 45, quando ele suicida-se, e quando o JK chega ao poder em 1951, 1955, 1956, 1958, por aí, durante o governo dele, me parece que até 1958, o Brasil importava até caneta esferográfica. Essas canetas esferográficas, canetinha, não era produzida no Brasil, era importada até 1958, se não me falha a memória. Pessoal, e coisinhas básicas, praticamente tudo era importado. Então começa esse movimento de substituição de importações no governo Vargas. Vamos produzir o que nós precisamos, o que nós importamos. O Brasil está importando o quê? Sapato? Então vamos abrir aqui uma fábrica de sapatos, vamos produzir o sapato aqui no Brasil para que não venhamos comprar o sapato importado. Isso vai ocorrer o quê? A desvalorização da moeda nacional, a implantação de leis e tributos que restringiam importações. E essas leis aí vão favorecer a moeda, ao mercado nacional. Vargas ele era extremamente nacionalista. Ele não queria nem, ele não favorecia nem o investimento estrangeiro. Ele não via com bons olhos. Ele dava preferência ao investimento nacional com capital ou estatal ou privado dos empresários brasileiros. Estrangeiro, ele não via com bons olhos não, tá? Diferente desse outro grande presidente, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek ele abriu o mercado para o investimento externo, certo? Durante o governo de JK, de 1956, tem 1056, em 1956 a 1961, houve um grande crescimento econômico em consequência da implantação do chamado Plano de Metas. O Plano de Metas tinha por finalidade acelerar o crescimento econômico do país, implantando indústrias de grande porte para gerar muito emprego e dinamizar todo o processo. Os recursos adotados para isso foi abrir fronteiras ao capital estrangeiro, ao investimento externo, que até então Vargas não queria, criando incentivos cambiais, fiscais e tarifários, atraindo investimentos tanto sob a forma de implantação industrial como de empréstimos financeiros, certo? Nesse momento aí, Juscelino ele pega dinheiro emprestado ao Fundo Monetário Internacional, ele vai aumentar muito a dívida do Brasil, principalmente para construir Brasília, os seus planos de metas com construção de hidroelétricas. Nesse momento aí o Brasil vai experimentar o crescimento e desenvolvimento econômico acelerado. Os planos de metas dele, ele tinha aí por objetivos crescer 50 anos em 5, né? Então, a região sudeste
é a que apresenta o maior parque industrial do país. O estado de São Paulo é o principal polo do Sudeste. Esse polo pode ser dividido em 4 grandes eixos viais: Sistema Anchieta Imigrante, Via Dutra, o Vale do Paraíba, Via Anguera, Via Castelo Branco. Então, essas rodovias aí, elas vão passar por áreas importantíssimas, polos industriais, certo? Além de ligar aí São Paulo ao Rio de Janeiro e a outros estados também, certo? E aí, pessoal, nós temos aí uma imagem que é acerca da nossa próxima aula, que é as setores da economia. Esse aí, nós vamos falar sobre os setores da economia na próxima aula e as atividades de extração, coleta de produtos naturais, sejam de produtos de origem vegetal, animal ou mineral, é o extrativismo. Esses produtos podem ser para fins comerciais, industriais e para subsistência, né? E ela é a atividade mais antiga desenvolvida pelo ser humano, né? O extrativismo. O extrativismo deve ser realizado sempre de forma a respeitar a natureza. O extrativismo predatório pode provocar sérios danos ao meio ambiente. E aí esse extrativismo predatório, ele muda toda a cadeia de reprodução e produção de alimentos, de clima, muda e altera os solos, é um desastre, tá ok? Então na próxima aula nós vamos falar aí acerca dos setores da economia. A nossa aula de hoje foi isso, eu espero vocês na próxima, fiquem com Deus, bons estudos, tchau, tchau.